Águia. Quando eu vi aquilo, eu falei, rapaz, que música é isso aí? É mesmo? É legal esse negócio. Os caras... Que marcam a vida inteira. Hoje as pessoas não se encontram nem para compor, nem para ouvir, nem nada, né? Fica um negócio muito etéreo. Fruto do nosso esporte, que era ir para casa do Zé, em vez de jogar bola, a gente ia para lá. Para casa do Zé tocar as músicas nossas, entendeu? Encontrar na casa do Zé. Gravava a semana toda, Laranjeiras, sábado, domingo. Ia descansar ouvindo música e tocando. Comprava uma máquina nova, né? Porque a gente gravava, graças a Deus, o disco é cultura, né? Tinha essa coisa. O nego reclama, mas disco é cultura. Lembra disso? Essa época tinha grandes gravadoras. Selo, né? Era a Poligram, a Poligram, todas essas donas da lâmpada, né? Mas então não precisa pagar imposto. Paga, faça disco. E agora não tem isso. A gente estava falando agora dessa audição. Não sei se você tem isso, Gustavo, discos que marcam a sua história. Tem. Isso que é barra. Eu peguei isso que é barra também, é muito barra. Porque isso vocês estão me descrevendo. Águia não come busca, eu fiquei sem dormir alguns dias. Isso não só era muito comum na nossa geração, mas também era a maneira de você abordar o assunto era diferente. A audição era uma audição atenta. Era uma audição muito interessada e eu acho que o eixo da história aí era um tipo de música que de uma certa forma criava um vínculo muito grande com quem ouvia, né? Tinha detalhes, né? Tinha detalhes e as pessoas, você ouvia, era muito comum, mesmo uma pessoa que a gente estava falando das capas de disco, via ela com a ficha técnica, mesmo uma pessoa que não era do ramo, era muito comum a pessoa ouvir com atenção, saber o nome dos autores das músicas. Eu ficava atrás do nome de música. Mas isso não era só por artista, Margarete Rossi, né? Ela grava muito. Mas isso não era só um detalhe, a pessoa não fazia isso só para passar tempo. Ela fazia porque não tinha nada que fazer. Ela fazia isso porque ela tinha um interesse muito grande naquilo ali. Quer dizer, aquela música era capaz de despertar um vínculo, de mexer com o afetivo da pessoa, com o emocional da pessoa, e a pessoa criava um vínculo muito grande com aquilo ali. Que eu acho que é uma questão que hoje em dia decaiu muito com o tipo de música que vem sendo feita hoje em dia, e para mim é um dos fatores de afastamento das pessoas em relação à música. A gente fala da queda vertiginosa de venda, né, de CDs, dos formatos de mídia que tem, e culpa-se só, ou praticamente acredita-se esse problema a você poder baixar, né, fazer download de música, MP3, esse negócio todo. Mas eu acho que além disso, existe um fator, eu acho que isso aí é o que agrava o problema. Acho que o maior problema não é esse. O maior problema é que as pessoas não conseguem estabelecer nenhum vínculo entre aquilo que estão ouvindo e ela mesma. Aquilo não é música, não é porta-voz dela. Os Beatles e tudo mais, pela nossa geração, a gente se interessava. Aquele camarada é o cara que estava dizendo aquilo que a gente não sabia dizer, estava na nossa cabeça inconscientemente, o camarada conseguia, né, juntar, articular aquilo, botar numa música e tocar em todo lugar, aquilo virava um discurso, né, tinha um significado enorme pra gente. E a gente queria eternizar aquele momento, a gente queria ter aquele disco para ouvir sempre, a gente criava um vínculo muito forte. Um troféu. São músicas que... Exatamente. Eu acho que dentro do Águia, não tem isso, né? De 77. Acho que eu só fui parar para ficar 3 dias sem dormir, depois de ter ouvido um disco, com um disco, uma grande figura, que é o Áfrico do Sérgio Santos. Um disco de 2004, se eu não me engano. De 77 a 2004, mas acho que nada. Mas é assim, eu também não tenho muita coisa que tenha me interessado. E hoje, então... Vários discos foram capazes de fazer. Eu tô falando eu lembro aquelas coisas que você fica assim, quando você ouve o Águia assim, você fala assim, meu Deus. Aí eu ouvi de novo, será que é isso mesmo? Eu me lembrei aqui me lembrei aqui agora em relacionamento do Amoroso,
do João Gilberto, né? O arranjo do Klaus Ogman, como é que me impressionou a sonoridade daquele disco, né? Eu lembro disso, eu estava começando a tocar, gravando jingles e coisa e tal, já tinha um dinheirinho, já sei. Aí fui à loja comprar até aquele... jingle era legal de fazer, que era com músico. Comprei aquele disco. Até jingle era legal de fazer. Comprei aquele disco que à noite fui trabalhar, fui tocar, tudo mais. Cheguei em casa assim, 1h da manhã, botei o fone, né, madrugada, e botei, vou ouvir um pouquinho, né? Não consegui largar aquilo, até hoje, né? Nunca mais consegui me desvencilhar daquele disco. Eu ouvi aquele negócio, o impacto que aquilo foi capaz, a emoção que aquilo foi capaz de me dar. E eu vi o quanto eu aprendi, né? O quanto eu imagino que eu cresci. Ali naqueles 40 minutos ouvindo aquilo ali, aquilo foi determinante para a minha vida, né? Ou seja, era uma música que tinha um significado muito grande para nós, né? O que eu acho que é uma coisa que hoje não tem. A música parece uma coisa muito tão comportada, eu né? sinto, sabe o que falta? Você falou muitas vezes aí, né? O encontro. Eu acho que falta para nós o encontro. Falta para essa geração, né, de hoje, de umas 2 gerações para trás, eu já conto isso. O encontro, não tem mais, ninguém se reúne mais para tocar. Isso não foi transmitido. O Pra pessoal que eu tocar. toco, a gente tentou fazer isso. Pô, vamos marcar um dia da gente passar um dia junto, tentar compor junto, mas É difícil. isso, nessa época... Era acontecia natural, uma era coisa passada. natural. Você chegava para assistir, você Exatamente. Gostei muito do que o Luiz está falando, tinha um propósito. Exatamente. Tinha um propósito da coisa. Falta o encontro. E acontecia muito o tempo todo, mesmo Muito você tempo hoje não todo. fosse, amanhã não fosse, ia acabar acontecendo. Exatamente. Você não era vamos marcar um dia, não, isso acontecia espontaneamente. Era uma coisa exatamente espontânea. A gente Era convivia que com as essa coisas realidade. aconteciam e que as conversas e que as novidades iam chegando. Todos os tudo grandes ia... movimentos musicais A apareceram gente dessa trabalhava forma. na noite e nós íamos assistir aos nossos amigos, a gente nos nossos intervalos. Exatamente. A gente saía para ver quem estava tocando na outra Tocar, casa, canja, né? ia cantar mais um pouco ali e vinha. Quantas Isso vezes era a gente uma- em estúdio se sabe, era uma- encontrava uma e dali saía um efervescência, disco, né? sabe? A gente ia gravar um jingle É e isso. saía um 5 disco, horas saía um show, saía 4, 5 horas da manhã a gente acabava Cansei de ver trabalhos sendo fechados em jantar, programas e tal. As pessoas saíam todas Eu ia juntas. falar, às 4, 5 horas da manhã a gente tocava nas horas do ia pro Luna, Ia pro Luna. Ficar até as 7 da 70, manhã, alguma coisa, isso 80, todos os né? dias. E quantas coisas foram articuladas, aí você sentava e vinha um músico, quantas gigs foram armadas, quanto camarada ocupou uma vem cá, você tá tocando, não, eu tô precisando de alguém, sabe, a Gal Costa, saiu o pianista, você tá As tocando, pessoas se né? conheceram, né? Nem que você Aí, fez sim, seguro, por exemplo, você indicava lá, melhor pois é, encontrar, você tá aqui Quantas já. festas? quantas coisas foram articuladas ali, né? 6 horas da manhã. Tem coisa mais gostosa que história de música, né? O Osmar Medita era rei de história de música. Cantava com ele, Nilson Mata, Everaldo, né? E aí a gente acabava de cantar e ele ficava até às 8 da manhã contando história. Era muito bom, gente. Eu acho que uma vez a gente num café da manhã comendo Nescau, a gente começou a tomar um café às 7 da manhã, às 10h30, ele não tinha acabado aí. Uma história atrás da outra. É uma Muito história legal, atrás da né? outra, né? E uma vez eu falando com. A gente estava gravando, falando com o Zé e falei, pô Zé, vamos comemorar os 30 anos da Azimuth, até te escrevi isso no Facebook, porque você falou que foi a Tatuí, ninguém lembra do Zé. É um absurdo, né? É um absurdo. Uma cidade tão musical. Como assim? Essa Ele geração estudou lá, agora- né? Ele estudou lá no conservatório Ele, o Bigorna dramático também, né? musical, Bigorna Bigorna também, o Bigorna é de volta. É, o Bigorna Zé também. falou. Cidade pertinho, Bidinho é de perto. Medinho perto Medinho também, perto. né? Mas o Bigorna eu sei que é de E ele lá. tinha dito, eu falei, vamos comemorar os 30 anos da Azimuth, e ele falou, pra mim só tem 25, não tem 30. Eu falei, mas por quê? Ele falou, eu não considero os 5 primeiros anos da Azimuth na minha contabilidade. O Azimuth, não sei. Mas desses 5 anos tem esse disco Tem importante. disco, tem esse disco Não importante. Ele pode até, né, questionar Tem o primeiro. Montreux, tem É porque Montreux tem nesses 5 música, anos. de repente, Tem mas- Montreux nesses 5 anos. Tem Montreux, Aí tem dá 77, tem esse disco importante que levou a gente, era um compacto, né? Hoje em dia era um compacto, né? Acho que- De acho que dois chamado. Você sente falta dessa cultura do compacto, que era uma coisa
rápido de fazer. Era rápido e Mas eu dou aula de música. baratinho. É. Eu dou aula de música, não sei. E era baratinho. O pessoal comprava. Mas era aquele negócio, era um ritual, né? Que você falou isso, né? Sexta-feira era dia de comprar disco. Aqui em Niterói tinha um cara chamado Mr. Johnny, que era o pseudônimo dele, Raimundo, trabalhava na Caixa Econômica do Rio, né? Meu pai também era meu pai. E o Raimundo foi que fez a cabeça de Sérgio Mendes, fez a cabeça de Tião Neto, da turma, a geração um pouquinho antes da nossa. Aí nós pegamos ele lá. A gente já chegava na casa dele aqui, eu me lembro de 65, acho que Bill Elvis 65, ele botou, ele tinha uma coisa assim, uma estante, ele pegava o disco, botava tinha uma lâmpada vermelha, ele comprava o disco na sexta, ele botava aquela. Era o vídeo ali nosso, né? Ele botava 65 capas, agora o som de Delta, todo valvulado, né? Sorzão, aquilo. A gente sentava, eu e o meu compadre, sentávamos ali escutando Bill Evans com Chuck Israel debaixo, meu Deus, era de matar, como é que existe isso? Como é que o cara pode tirar um som desse, que som maravilhoso? E o discão lá, sexta-feira, era dia da gente ir para casa dele. A chegar do trabalho, ele já estava esperando ele lá, na porta para aprender. Né? Eu vi os caras, né? Ele comprava, ele tinha emprego, tinha família, ele já era mais velho. Então era isso, então era um ritual. Todos faziam isso. Depois eu passei a fazer isso também. Comprava 2 disquinhos, levava para casa e tal. E não só para um ritual, não só para escutar, estava até conversando com isso agora há pouco, sobre essa coisa, esse conceito do lado A, lado B do disco. Você que produziu muito disco, como é que é isso? Assim? Isso é uma coisa que se perdeu, porque o CD é corrido, né? Até tem CD duplo, mas não é a mesma. Não, tem uma história, a gente vai vendo, vai fazendo a história, né? Vai montando aquela história. Eu estava falando para ele aqui, eu sempre falo, eu tenho um ato falho que eu falo sempre, não, porque o livro, eu chamo de livro. Porque tem isso, olha, porque o livro e tem a ver, é uma história, você está contando uma história, né? Isso é antigo, isso é coisa muito velha. Isso foi um conhecimento que se perdeu, por exemplo. Eu não sei, não tem a mesma construção que tinha na época do vinil, assim. O conceito do álbum, né? O conceito lá do B, por exemplo, também, músicas mais comerciais, né? Os cantores lá do B, que só cantavam que não era sucesso. Exatamente. Coisa mais. Que eu gostava daquilo ali que estava ali o CD atrás, chegou a ter. A ideia nossa era chegar, né? Era vender, né? A gente queria vender, né? Começa por aí, quer vender a história. Mas tem outras coisas que a gente também fazia, que era fazer outro tipo de composição, são experiências. Quantas experiências você bota no lado B? Né? As experiências estão no lado B. Menos descompromissadas com o sucesso imediato, coisa assim. Então, o lado A é o lado mais comercial, vamos dizer assim. Os formatos tecnológicos, eu acho que não determinam isso tanto assim. Claro, durante quantos anos houve música maravilhosa e nem disco existiu? Sim. Então, Beethoven e tudo mais, fazer uma música extraordinária. Nem disco, nem PA. Nem disco, nem nada. Nem microfone, não havia nenhuma tecnologia e fazia essa música extraordinária. Né? Não tem a mesma construção que tinha na época do vinil, assim. Não. O conceito do álbum, né? O conceito lá do B, por exemplo, também, músicas mais comerciais, né? Os cantores lá do B, que só cantavam que não era sucesso. Exatamente. Coisa mais. Que eu gostava daquilo ali que estava ali o CD atrás, chegou a ter. A ideia nossa era chegar, né? Era vender, né? A gente queria vender, né? Começa por aí, quer vender a história. Mas tem outras coisas que a gente também fazia, que era fazer outro tipo de composição, são experiências. Quantas experiências você bota no lado B? Né? As experiências estão no lado B. Menos descompromissadas com o sucesso imediato, coisa assim. Então, o lado A é o lado mais comercial, vamos dizer assim. Os formatos tecnológicos, eu acho que não determinam isso tanto assim. Claro, durante quantos anos houve música maravilhosa e nem disco existiu? Sim. Então, Beethoven e tudo mais, fazer uma música extraordinária. Nem disco, nem PA. Nem disco, nem nada. Nem microfone, não havia nenhuma tecnologia e fazia essa música extraordinária. Eu acho que, eu continuo batendo nessa tecla, para mim o grande problema é que a gente não está mais focando na música, sabe?
Parece que a gente virou vendedor de equipamento. O nosso negócio não é vender equipamento, o nosso negócio é vender música. Né? Se a gente não prestar atenção no nosso... Eu acho a coisa dele perigosa, na nossa profissão. Os sons não são tão legais quanto dos anos 70, né? Aquele Sansui, Marantz, maravilhoso. Agora tem aqueles sons aí, estranho isso, né? Aquele negócio que acende a luz. Som estranho, mixagem grave. Eu acho que é isso. Também A acho. diferença é muito grande, né? Aquela qualidade. Harman Kardon, aquele negócio. Aquilo era espetacular. Mas para ouvir o Chuck Israel, para poder ouvir a música extraordinária, som de bilhão, dois microfones maravilhosos. Fidelidade do som, né? A partir do momento que você começa a fazer uma música que é muito boba, muito qualquer nota, não é nem o equipamento, nada passa a ser tão importante assim. Entende? A partir do momento você ter uma bateria eletrônica ou ter um Paulinho Braga tocando é a mesma coisa. Tanto faz. A partir do momento da música, a partir de um determinado nível musical, se é para fazer isso, se tem uma bateria eletrônica razoável, tem um ótimo bateria, está na mesma. O que vai se exigir do camarada é tão pouco, que se pretende dele. A música que se pretende dele. É tão superficial o que se espera que ele vai fazer. Ele vai ser tão tolhido. Olha, eu sei que você é maravilhoso, você é um baterista extraordinário, mas eu quero só que você faça essa coisinha assim. Essa coisinha assim, qualquer coisa faz, inclusive uma máquina. Né? Então acho que a gente foi perdendo essa relação. Personalidade, né? O claro, toque. Com as coisas que são os atributos da música. Cada um. Né? A gente ouvia e sabia que era ele que estava tocando, a identidade, exatamente. que era ele que estava tocando, o Alex, ou que era o Luizão, que era o Luizão. A gente sabia. Baterista, porque é um negócio estranho, você entendeu, conheceu o baterista, quem está tocando, você sabia, Paulo Braga, Rubinho, né? O Rubinho, o Paulo Braga. A gente sabe quem é que está tocando. A gente sabe, o Mamão. Tuti. Ontem eu estava falando pelo telefone com o nosso amigo Ivo Caldas, aqui o Ivo também. De Niterói, e ele estava comentando isso, né? Ele fala assim, a gente sabia que a gente abria a porta de uma boate, sabia que o baterista estava tocando lá dentro. É o Valadinho que está aí. É, o Valadinho lá. Sim, porque o cara tinha a navalha, né? A navalha, a mão direita, era uma baladinha, um negócio, era um baterista extraordinário. E o Valadinho está aí também? É. Boi cansado, tinha um cara que era boi cansado, ele sabia que era. Mas o pessoal gostava, ele botava ele lá porque não saía, não, era uma maquininha. É verdade, não, era um metrônomo. Era impressionante, boi cansado. Era junto com o Tião, né? Tião Macera, Tião Canhoto. Então, aí agora para tocar um negócio, vem cá, o Paulo Braga, eu quero que você faça tum, tá, tum, tá, tum, tá. O Paulo Braga ou qualquer um, ou uma máquina vai fazer a mesma coisa. Quer dizer, a música é tão ruim que qualquer um é capaz de tocar. Então, É uma coisa tão medíocre. Qualquer um pode fazer aquilo ali. Você é o maior baterista do Brasil, ou qualquer um, ou uma máquina, tá na mesma. É diferente. Qual é a música, né, que nós estamos fazendo? Né? Essa onda de se encontrar, que a gente se encontrava no estúdio, até para gravar jingle, eram com músicos extraordinários que se faziam, com regente, né, com cara. Gravavam todo dia, toda hora. Todo dia, toda hora, que se gravava. Você ia aprendendo, porque um monte de gente de alta qualidade e tocando. Quantos estúdios de jingle, quantos tinham no passado? Né? Quantos tinham? Nos anos 70, 80. Quantas? E quanto que a gente aprendeu, né? Quando a gente chegou. Pegando essa geração, né, eu comecei a trabalhar até muito através da publicidade, né, comecei a mexer com música através da publicidade. Né, e trabalhando ali com músicos, já estavam estabelecidos, músicos, né, com o Maestro Flávio, o Leonardo Bruno, quantas coisas extraordinárias, o Tio, né, Alessio de Freitas, quantas coisas extraordinárias eu vi esses camaradas fazer dentro do estúdio, né, e ali só na minha curiosidade, observando quanto que eu aprendi, né, de coisas que não estão escritas em manual nenhum. Exatamente. O Ivinho fala isso também, né? A gente sempre fala isso, não fala o tempo eu. Que essa coisa de você, a escola, né, maravilhoso, você, Berkeley School, né, sensacional, uma coisa moderna, né, um tipo novo de escola,
a coisa mais... tem a ver, tem a ver com a música do jazz, com a música pop, não é uma escola, não é uma Juilliard School, que é uma coisa mais bem sinfônico, o negócio, né? Bababá. Tem essa coisa, lindo, foi sensacional quando eles vieram, o Pascoal foi um dos primeiros que foi para lá. Caribé, lembra? Caribé, outro, maravilhoso. Maravilhoso. Não sabia, Caribé tocava prato. Você conheceu o Zé Vicão, legal, né? Não, ele já gravou demais, né? Zé Vicão era o baixista de São Paulo, sensacional, né? maravilhoso. Né? Eu aprendia com ele, entendeu? Vendo os Cobras da orquestra, ele tocava, né? Na gravação, Mas é uma escola ótima, mas a gente tem que entender que aquilo é um... Nada que um bailinho não faça um bem. O baile é de uma importância muito grande. Hoje não existe isso. O baile agora é funk, né? É funk. Entendeu? No meu tempo era de quando a gente chegava lá, era Steve Bernard, vários grandes grupos, né? E orquestras. Eu peguei muita orquestra, o tempo de orquestra, grandes orquestras, não era só a Tabajara. Não, eram vários estilos. Em São Paulo, Silvio Mazuca, que a minha conheceu outro dia. Silvio Mazuca, uma orquestra maravilhosa de São Paulo. Meu pai comprava disco lá de São Paulo, outro país, né? De São Paulo deve ser um espetáculo. Essa orquestra aqui é incrível. Eu toquei com um cara que tocou lá, que é o Hermes Contesini, era tio do Adevaldo Contesini, que foi o primeiro percussionista que foi formado com ele. Ele morreu. Então, aprende-se demais fazendo essa coisa, com baile, com tudo. Diverso, né? É um universo monstruoso, muito rico. Muita informação. Até música sertaneja, né? Era música assim, não era brega, tinha um brega. Que a gente brega, e era bom. A gente reclamava de brega. Exatamente. O Altemar Dutra cantando, aquele cara tocando violão bem pra cacete. Esse cara toca violão muito bem, como é que pode? Ele toca esses boleros aí, espetáculo, cara, maravilhoso. E ninguém lembra, ninguém fala. Na época então nem se era um negócio, era gravar, vamos embora, gravar. Vários estilos, várias gravadoras, puxa, de músicos. Mas tinha gente muito competente por trás, competente, né? Arranjadores, músicos, né? Você gravou muito, claro. Sempre pra sentar a mão ali, sentar um pouquinho daquele, botar a mão no instrumento e gravar no instrumento. Daqui a pouco aparecia, Zé Belmonte, aparecia um cara de São Paulo para gravar aqui no Rio. Poxa, maravilhoso. Conhecimento de causa, né? A gente estava conversando aqui antes do batendo papo a respeito mais uma vez parece que a gente está falando mal de tecnologia, não é isso não? Eu não tenho nada contra a tecnologia, acho que a tecnologia é uma coisa muito boa e a nosso favor. Eu acho que semana eu fiz mandei umas dias de baixo para um amigo lá em... o disco dele está tudo feliz. Não é maravilhoso isso? A possibilidade é ótima, né? Faz aí, vou fazer lá, eu vou acordar. A pena... Quem falava isso era o Hugo Faturoso. Falava assim, um dia fomos gravar, que beleza, a gente poder acordar de manhã cedo no estudinho, só de sunguinha e gravando, isso é uma coisa maravilhosa, será que um dia vai ser assim? Vai, você acorda, toma um café, vou botar esse baixo aqui. Pois é, mas muito bem. Mas a gente estava conversando aqui que naquele momento que não havia o multicanal, né, a gente era obrigado, né, eu ainda não peguei, veio um pouquinho depois, mas eu sei bem isso, que era, a gente era obrigado a pensar muito no que ia fazer, no que ia acontecer na gravação. Não dá para, faz aí, depois a gente ajeita, não existia isso. Não. Depois não tem nada, depois. Você fazia já o produto pronto. Então esse produto pronto, ele tinha que ser um produto maduro. Verdade. Não é? E não havia mixagem. Que mixagem? Então a mixagem era o arranjo. E coisas fantásticas aconteciam da química dos músicos, né? Do que acontecia ali, né? Não, mas antes de e é uma coisa preparada. Antes do multicanal, o camarada, você vê essas grandes orquestras, aquela coisa muito bem gravada, todo mundo tocando, tudo com uma inflexão muito boa, com uma dinâmica muito boa, né? Com músicos tocando, com um brilho extraordinário.
aquele brilho, aquele solo de saxofone de tenor que o camarada entra fazendo, não dá para fazer se você bota uma partitura. O cara acabou de chegar agora, você bota uma partitura, uma cifra na frente dele, o cara bota um fone e faz assim, toca aí. Ele é bom músico, ele vai tocar alguma coisa que fica uma coisa legal, que não atrapalha ninguém, fica até um pouco de sorte, fica até alguma coisa interessante. Mas aquela coisa extraordinária, que eu vi aquele momento, aquilo ali só aconteceu porque havia um arranjo que permitia, aquilo que na hora que ele levantava para tocar, o próprio arranjo fazia um buraco, criava um espaço, onde ele ficava muito transparente dentro daquela sonoridade. E ele estava ensaiado, e o arranjador falou muito claramente, aqui você vem mesmo. Aqui você senta o cacete, o cara tocou 3, 4 vezes, ainda não é isso, ainda uma hora foi, o cara ensaiava aquilo 2, 3 dias. Né? Quando o cara ia para o estúdio, aquilo estava um produto amadurecido. Que o camarada distribuía os microfones, aí tinha um bom camarada, um estúdio bom, um estúdio, né, tecnicamente bem construído do ponto de vista acústico, né? Posicionava os microfones e os camaradas tocavam, né, com uma qualidade muito grande, com um conhecimento de causa muito grande, que é diferente dessa gravação que a gente faz hoje em dia. Hoje em dia o camarada vai botar uma percussão, né? Tudo seccionado. E o cara vai botar uma percussão na música, aí o produtor olha pro camarada e fala assim, né? Não, toca, pega o tamborim, toca de fora a fora, depois eu aproveito, entendeu? O que fica ruim, lembra do Barney? O Barney vai tocando, mas isso é... Meu produtor... Você pegava o vídeo que voltava no microfone Neumann desse tamanho, voltava, ninguém ouvia, depois ele conseguiu. Eu tenho meu espetacular. Meu produtor em inglês, né? Eu chamo ele de escocês, né? É namorado da minha filha. Aí ele chega aqui, fazer as coisas lá no estúdio lá de casa, que a gente chama o estúdio dos calangos, tem calango, cara. Aí ele grava, vai gravando aí, vai, bota o baixo, aí bota uns 300 baixos, aí depois eu vejo, mas foi eu, não foi eu, parece que não sou eu não. Ele corta tudo. É o Edward, mão de tesoura, aí o cara. Quando eu vejo, eu falo, não é possível, eu não toquei isso aí não. Não toquei não, que ele está fazendo um disco lá, disco monstro, negócio do passado, né? Que a gente faz aqui, manda para lá, mas o que a gente vai fazer? Não tem outro jeito, tem que... Então é um disco de discoteca, as cantoras botam lá, porque tem que cantar em inglês. Aí quando eu vejo, mas fui eu mesmo, toquei isso aí, mas foi. Mas que som é esse? Eu não escutei isso não, isso não é meu pai. Quer dizer, é hoje uma tecnologia. Diferente daquela época que a gente ia... Outra coisa que eu ia falar, negócio da televisão, antigamente, até eu ia falar isso. Mas tem música lá acontecendo? Né? Tem música lá acontecendo nesse disco aí? Não tem. Não tem. Sobra a tecnologia. Porque o resto o camarada fica brincando com aquilo ali. Não tem. Audiogame, né? Brincando com aquele negócio. Mas música mesmo não tem. Eles entregam para os DJs e os DJs distribuem isso aí, que são os senhores do mercado, né? De que música está sendo tocada? Ninguém presta muita atenção nisso. Qualquer uma é outra coisa. Você toca aí, faz um baixo aí, toca um baixo, depois eu vou passar aí. Não, até isso eu fiz um rapaz agora mais um, né? De Santiago do Chile, ele até estava no Brasil, aí fazendo o DJ, né? Aí eu falei, Santo, faz um negócio para mim aí. Eu fiz um negócio com a metria, né? Primeira, segunda e tal, só o baixo, não botei mais nada. Mas na verdade ele queria pedaços meus, assim, para ele montar, lá eu sei o que ele ia fazer. Que naquele momento que não havia o multicanal, né, a gente era obrigado, né, eu ainda não peguei, só peguei um pouquinho depois, mas eu sei bem isso, que a gente era obrigado a pensar muito no que ia fazer, no que acontecer na gravação. Não dá para, faz aí, depois a gente ajeita, não existia isso. Depois não tem nada, depois. Você fazia já o produto pronto. Então esse produto pronto, ele tinha que ser um produto maduro. Verdade. Né? E não havia mixagem. Que mixagem? Eles não juntavam. Então a mixagem era o arranjo. E coisas fantásticas aconteciam da química dos músicos, né? Do que acontecia ali, né? Não, mas antes de e a coisa preparada. Antes do multicanal, o camarada, você vê essas grandes orquestras, coisa muito bem gravada, todo mundo tocando, tudo com uma inflexão muito boa, com uma dinâmica muito boa, né, com músicos tocando, com um brilho extraordinário.
aquele brilho, aquele solo de saxofone de tenor que o camarada ainda fazendo, não dá para fazer se você bota uma partitura. O cara acabou de chegar agora, você bota uma partitura, uma cifra na frente dele, o cara bota um fone e fala assim, toca aí. Ele é bom músico, ele vai tocar alguma coisa que fica uma coisa legal, que não atrapalha ninguém, fica até um pouco de sorte, fica uma coisa interessante. Mas aquela coisa extraordinária que eu vi, aquele momento, aquilo ali só aconteceu porque havia um arranjo que permitia, aquilo que na hora que ele levantava para tocar, o próprio arranjo fazia um buraco, criava um espaço, claro, que ficava muito transparente dentro daquela sonoridade. História. E ele estava ensaiado, e o arranjador falou muito claramente, aqui, ó, isso aqui você vem mesmo, aqui você senta o cacete. O cara tocou 3, 4 vezes, ainda não é isso, ainda uma hora foi, o cara ensaiava, aqui 2, 3 dias. Claro. Né? Quando o cara ia para o estúdio, aquilo estava um produto amadurecido. Porque o camarada distribuía os microfones, aí tinha um bom camarada, um estúdio bom, um estúdio, né, tecnicamente bem construído do ponto de vista acústico. Né? Posicionava os microfones e os camaradas tocavam, né, com uma qualidade muito grande, com